Olá, bom dia! Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Ótimo início de semana para você. E eu abro essa edição falando sobre saúde. A vacinação contra a gripe foi ampliada para todo o público a partir de 6 meses no Brasil. Para se imunizar, basta procurar um posto de saúde com um documento. A imunização é válida enquanto durar os estoques para toda a população, a partir de 6 meses de idade. E mudando de assunto, a maioria dos estados já cobra mais de R$ 8,00 por litro de gasolina e do diesel. O levantamento foi feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo dados da ANP, em pelo menos 23 estados, o diesel comum é encontrado nesse valor nos postos de combustíveis. No caso da gasolina, o combustível foi verificado acima dos R$ 8,00 em 17 estados. Ainda segundo os dados do levantamento semanal, o preço mais barato em que o diesel foi visto no país foi de R$ 6,29 o litro, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Rio Grande do Sul vem em terceiro lugar, com o combustível um pouco mais caro em alguns postos. Os estados com preços mais altos do país são o Acre, o Mato Grosso e Minas Gerais. Já no caso da gasolina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os 3 estados com valor mais alto encontrado pela ANP. Em São Paulo, o litro do combustível chega a custar R$ 8,89 o litro. Já no Rio de Janeiro e na Bahia, a gasolina comum está um pouco mais barata. Em São Paulo também foi encontrada a gasolina mais barata do país, R$ 5,99 por litro. Em segundo vem o Mato Grosso, seguido do Amapá. Ainda segundo a pesquisa, o preço médio do diesel comum em nível nacional é de R$ 7,56, enquanto a gasolina foi verificada a R$ 7,39 o litro. E desde o início do levantamento de preços da ANP em 2004, essa é a primeira vez que o preço do diesel é verificado acima do preço da gasolina. E olha só, gente, esse problema não é isolado aqui no Brasil. Pressionado pela possibilidade de destituição e pela continuidade dos protestos que abalam o país há 2 semanas, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, anunciou a redução do preço dos combustíveis. Ainda em um percentual menor do que o pedido, o presidente cedeu a uma redução de 10 centavos de dólar, que deixa o preço do diesel em 1,80 e o da gasolina comum em 2,45 dólares por litro. Os bloqueios nas estradas e a apreensão de mais de 1.000 poços deixaram em crise o setor de petróleo, principal item de exportação, e se continuarem, o país pode parar de produzir em poucos dias. Os equatorianos que buscam o diálogo vão encontrar um governo com a mão estendida. Os que buscam o caos, a violência e o terrorismo, toda a força da lei. Ao mesmo tempo, o Congresso debateu a destituição do presidente, que um setor da oposição considera responsável pela crise política. Depois de horas de deliberações no sábado e no domingo, a sessão foi adiada para terça-feira. A destituição de Lasso precisa de 92 votos dos 137 possíveis no Congresso, onde a oposição tem maioria, mas está fragmentada. Uma arquibancada desabou, deixando ao menos 4 mortos em uma tourada na Colômbia. Os jornais locais apontam que até 500 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu em El Espinal, no sul do país. Durante a tarde de ontem, várias arquibancadas lotadas desabaram, no momento em que o público descia a arena para enfrentar bezerros ou touros pequenos. O acidente ocorreu na Praça de Touros Gilberto Cherry durante o fim de semana de férias, em que se comemoram as festas mais concorridas da região. O presidente eleito, Gustavo Petro, pediu no Twitter que os prefeitos não autorizem mais shows com a morte de pessoas ou animais. Petro lembrou a morte de centenas de pessoas no desabamento de outra praça de touros no município de Sincelejo em 1980. Como prefeito de Bogotá, o presidente eleito interrompeu as touradas na Praça de Touros emblemática da capital.
E falando sobre o conflito no leste europeu, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo nesta segunda-feira aos líderes do G7 reunidos na Alemanha para que façam o máximo para acabar com a guerra que devasta o país. Zelensky, que discursou por videoconferência, apresentou uma mensagem forte e disse que é necessário fazer o máximo para tentar acabar com a guerra antes do fim do ano. Os países do G7 reunidos na Alemanha para um encontro de cúpula pretendem reforçar a pressão econômica sobre a Rússia, em particular a partir de um mecanismo para impor um teto a nível mundial ao preço do petróleo russo. Uma fonte ligada à Casa Branca afirmou que discussões ainda são feitas para concluir o tema, mas os líderes estão muito perto de uma instrução urgente aos ministros para impor um teto aos preços do petróleo russo. O mecanismo, que ainda não está detalhado, pode passar pelos serviços que a exportação implica. O conceito diz respeito ao transporte por navios e aos contratos de seguro sobre as cargas de petróleo. A estratégia pretende frear a receita do governo do presidente russo Vladimir Putin e, ao mesmo tempo, amortecer o impacto da guerra na Ucrânia nos preços da gasolina, que registram forte alta em todo o mundo. O G7 vai continuar a restringir o acesso da Rússia a recursos industriais importantes, em particular no setor de defesa. A estratégia pretende também atingir de forma agressiva as grandes empresas públicas do país. E olha só que bacana, há mais de 20 anos que se espera algo do tipo. Finalmente a NASA surpreendeu, lançou um foguete fora dos Estados Unidos. E já se fala que o acontecimento pode marcar uma nova era para a indústria espacial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, O primeiro lançamento da NASA de uma base comercial fora dos Estados Unidos foi realizado neste domingo na Austrália, um momento considerado histórico para a indústria espacial do país. No primeiro de 3 lançamentos planejados no Centro Espacial Arnhem, o foguete carregado com uma tecnologia comparável a um mini telescópio Hubble foi lançado e ascendeu cerca de 350 quilômetros no céu noturno do Outback australiano. O diretor da Equatorial Launch Australia, empresa proprietária e operadora de uma base de lançamentos no norte do país, descreveu o feito como uma festa de inauguração para a indústria espacial australiana. Depois de uma série de atrasos por causa de condições climáticas desfavoráveis, o foguete de sondagem suborbital rasgou os céus para estudar os raios-x que emanam dos sistemas Alpha Centauri A e B. Depois de captar os dados desses sistemas estelares, a carga útil do foguete deve retornar à Terra. De acordo com a NASA, o lançamento oferece um olhar único sobre esses sistemas distantes e abre uma janela de possibilidade para os cientistas. Este é o primeiro foguete da NASA lançado da Austrália desde 1995 e o projeto foi aclamado pelo Premier como o início de uma nova era para a indústria espacial do país. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E antes de encerrar, você fica com imagens da nossa câmera localizada aqui na Praça da República, na capital paulista. Dia nublado por aqui, gente. Vamos esperar o que vem pela semana, né? Ótimo início de semana para você e até mais.